Oi, esse vídeo é sobre a beta-oxidação, que é essa oxidação de ácidos graxos, né? Aquele tipo de molécula que é um lipídio, tem alto valor energético, então a beta-oxidação vai preparar essas moléculas aí para a oxidação completa. A oxidação completa é quando se gera água e gás carbônico. Então a beta-oxidação não é ainda a oxidação completa do ácido graxo, mas já vai ser muito útil nesse processo. Essa via ocorre em células que estejam bem oxigenadas e que tenham mitocôndrias e peroxissomos, porque a beta-oxidação pode ocorrer tanto na mitocôndria quanto no peroxissomo, aquela beta-oxidação peroxissomal. Então aí tem como exemplo as fibras musculares, hepatócitos, fibras cardíacas, são musculares, mas eu chamo atenção para o coração sempre em separado. Células do córtex renal, ossos e também nos neurônios. Essas células aqui, o neurônios eu botei um aviso, né, um asterisco, porque eles consomem ácidos graxos endógenos do próprio sistema, porque não existe uma captação ótima de ácidos graxos da circulação periférica na barreira hematoencefálica. Então a captação é bem diminuída a partir daquilo que é de fora do sistema nervoso central. Células que não fazem nenhuma oxidação, que não oxidam, melhor dizendo, ácidos graxos, são as hemácias, porque elas não têm mitocôndrias, né? Não tem nenhuma organela, então não consegue oxidar esse combustível. Um baixo consumo de ácidos graxos pode ser observado em células da epiderme, do cristalino, medula renal e cartilagens. A medula renal é pobremente vascularizada, então tem menos vaso sanguíneo que o córtex renal. Tem mitocôndria na medula renal? Tem, nas células que compõem aquele ambiente, mas não tem uma oxigenação ótima para manter a atividade mitocondrial alta na medula renal em comparação com o córtex renal. As células da epiderme também estão em um ambiente que não tem vaso sanguíneo. A epiderme, que é parte da pele, né, a camada mais superficial desse nosso órgão, que é gigantesco, não tem vasos sanguíneos, portanto não tem uma oxigenação que mantém a função mitocondrial. A mitocôndria está presente, mas não serve como principal fonte de ATP. Já tem vídeo falando sobre a pele aqui também, até pela importância da pele como fonte de ácido lático no organismo, né? Ácido lático que é muito útil. Cartilagens também não têm vasos sanguíneos. Cristalino, algumas das suas células, dependendo da idade, não tem mais mitocôndrias. E cristalino também não é vascularizado. Então a oxigenação é menor. Então se vê que em comum o que eles têm? Bom, eles podem não ter mitocôndria, podem ter, como é a parte do cristalino. Os outros todos têm, mas a oxigenação é mais baixa. E eu preciso dos dois para manter a beta-oxidação. Ah, mas a beta-oxidação consome oxigênio, precisa do gás para manter a via? Precisa indiretamente, de acordo com os produtos formados na beta-oxidação. Então, as células que vão fazer essa via tem exigências para que possa consumir o combustível. Também depende do momento metabólico. Aqui é legal pensar na estratégia, de novo, como eu comento em alguns dos vídeos, da via, né? É uma via de oxidação de um combustível. Não produz ATP diretamente e também não ocorre o tempo todo. Se eu estiver em um estado alimentado de uma dieta que eu chamo, entre aspas, né, de equilibrada, o que eu quero dizer com isso é que tem carboidratos, tem lipídios, tem proteínas e aminoácidos, tem de tudo ali. E mais importante é que essa dieta induz uma hiperglicemia, uma hiperinsulinemia e que diminua o nível de glucagon circulante. A gente sabe que a diminuição é baixa, mas ela ocorre, né? Tanto que o maior poder ali vai ser o da insulina e não o do glucagon quando eu estiver bem alimentado. Então, uma dieta que tenha carboidrato vai levar a um menor consumo de ácidos graxos próprios, ou seja, a partir das minhas reservas. Mas por quê? Porque a insulina desfaz os efeitos do glucagon na lipólise no tecido adiposo. E a gente vai ver que a beta-oxidação depende dessa lipólise para ocorrer, porque é a principal fonte de ácidos graxos. Quer dizer que nesse estado alimentado eu não vou fazer nada de beta-oxidação? Não, pode fazer alguma, com uma velocidade limitada comparada a outras situações, a outros contextos, usando até ácido graxo que veio da dieta.
Nada impede, tem que ver assim que o que importa para as células é manter um estado de ATP, um nível de ATP ótimo, para que essa célula mantenha sua viabilidade, mantenha sua habilidade em funcionar. Então, se vai usar glicose e ácido graxo momentaneamente, de maneira simultânea, ou seja, simultâneo por um pouco de tempo, não tem problema nenhum. Tem um combustível que vai ser o principal e os outros ocorrem simultaneamente. No estado alimentado eu tenho esse tipo de dieta e também tenho aquelas que são pobres em carboidratos. Nesse tipo de dieta eu ingeri, sei lá, muita proteína ou muito lipídio, né? Pode ser uma dieta hiperproteica ou hiperlipídica ou uma mista desses dois, mas com quase nada de carboidrato. Então a glicemia é mantida tal qual se observa no jejum. Preciso de gliconeogênese para manter a produção de glicose, porque não veio da dieta como nesse outro tipo. Então aqui eu tenho menor poder da insulina e maior poder do glucagon, estimulando aquela lipólise no tecido adiposo, e essa lipólise vai oferecer o ácido graxo para os órgãos em geral usarem. Então é aí que eu digo, a beta-oxidação ela é uma via dentro das células que vão consumir o ácido graxo, mas ela depende de uma outra via bem curta, bem breve, mas complexa, que é a lipólise, no tecido adiposo. De lá vem o ácido graxo que eu vou usar nessa minha célulazinha agora e produzir ali ATP pelo caminho que a gente vai olhar. Tá, esse é o estado alimentado, então eu posso usar mais ou menos ácido graxo de acordo com aquilo que eu venho ingerir. De acordo também com o hormônio que vai aparecer a mais na circulação e o efeito dele sobre a lipólise. No jejum fica bem mais tranquilo pensar. Quer dizer que se eu tiver uma queda na glicemia, uma queda no nível de insulina circulante e, consequentemente, um aumento no nível e no poder do glucagon, eu vou realizar a lipólise no tecido adiposo e vou ter ácido graxo circulante. Aí é mais tranquilo. Quem é que vai usar isso? Fígado, músculo, coração, córtex renal, obedecendo aquela exigência lá do início. Quando cai a glicemia e o nível de insulina, consequentemente aumentando o nível do glucagon, eu tenho estímulo sobre a lipólise que aqui vai aparecer de maneira mais clara para quem não lembra. Ela é a quebra de triglicerídeos e aqui está simplificado para caramba, tá? Então, aqui tem PKA sendo ativada, lipase hormônio sensível, mobilização da perilipina, né? É algo que eu até posso trazer em outro momento, só a lipólise, para a gente dar uma olhada. Mas o efeito da lipólise é a quebra de triglicerídeos armazenados no tecido adiposo, gerando glicerol e ácidos graxos. Esses ácidos graxos são de tamanho de cadeia longa, né? Dá aí mais de 16 carbonos, dependendo, 20 carbonos. Então eles não são solúveis na quantidade que vão ser liberados a partir da lipólise no sangue. Eu preciso associar eles com a albumina para poderem circular sem causar nenhuma lesão. E o glicerol, que é a glicerina, é bem solúvel na água presente no sangue, então não tem problema nenhum. Eles vão para a circulação. O glicerol tem um outro destino, né? Principalmente gliconeogênese, mas não apenas, e aí ele pode ser usado lá na transformação em glicose. Quando eu tiver uma atividade física, estresse, euforia ou até uma crise de hipoglicemia, eu posso ter uma liberação de adrenalina que também atua na lipólise. Ela potencializa os efeitos do glucagon, também estimulando a PKA, aquela proteína sinase A, aqui no tecido adiposo, que vai levar aí à ativação da lipase hormônio sensível, que medeia a quebra de triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol. A partir da circulação, esse conjunto, então, de combustíveis dos ácidos graxos, né, vem a ser usados nesses órgãos. Então, chegando nos órgãos, eles são captados. Já tem trabalho mostrando que não é assim uma passagem livre de ácido graxo através da membrana. É uma coisa muito mais organizada do que se pensava. E para serem oxidados, os ácidos graxos devem ser primeiramente ativados. Então aqui eu tenho a membrana mitocondrial externa e depois a membrana mitocondrial interna. Esse ácido graxo que é ativado pela acil-CoA sintetase, numa reação que depende de ATP, ocorre na membrana mitocondrial externa. O ácido graxo é transformado em um acil-CoA graxo,
que cruza a membrana mitocondrial externa e no espaço intermembranas ele sofre uma modificação que vai permitir a entrada dele na matriz mitocondrial. Então o acil-CoA graxo, que é aquele ácido graxo ativado, vai ser convertido em um acil-carnitina graxo, ou seja, a ligação de carnitina no lugar do coenzima A, e esse acil-carnitina graxo entra na mitocôndria de fato e acessa a matriz mitocondrial. Aqui é legal ver o nome das enzimas porque elas são reguladas depois para evitar que durante a síntese de lipídio, por exemplo, eu venha consumi-los imediatamente. Seria um ciclo fútil. Então tem intermediário da síntese de lipídios que inibe a CPT1, que é essa carnitina palmitoil transferase 1. Ela é inibida pelo malonil coenzima A, que é intermediário da síntese de lipídios, para evitar que eles sejam imediatamente consumidos, então. Então, depois da ativação, transferência para espaço intermembranas, ligação da carnitina, transferência para a matriz mitocondrial e a carnitina palmitoil transferase 2 desfaz essa ligação com a carnitina, devolvendo coenzima A. Para eu ter o ácido graxo ativado, esse acil-CoA graxo é aquele mesmo lá de cima. Só que o transporte pela membrana interna depende da associação com carnitina. Agora o ácido graxo ativado vai ser consumido na beta-oxidação e a carnitina é reciclada e vai para o espaço intermembranas de volta por essa translocase. A mesma que traz o acil-carnitina graxo para dentro da mitocôndria e devolve a carnitina para o espaço intermembranas. Então a figura ficou meio feia, né? Ela não é confusa, ela é feia pra caramba, mas aí qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu posso ajudar assim que possível. Mas o que interessa aqui é olhar, sem decorar nome nenhum, que a ativação do ácido graxo é um processo que depende de ATP. Aí tu pode pensar assim, tá bom, eu tô lá no jejum, tô iniciando o meu jejum, nos primeiros minutos dele, naquele estado pós-absortivo, e de onde que vem o ATP para eu ativar o ácido graxo? Bom, esse ATP vai vir provavelmente de uma glicólise residual ou de outra via que não dependa de ATP para iniciar, como até a oxidação de aminoácidos, é bastante versátil ali o uso deles e também como combustíveis. Então esse ATP vem de qualquer outro lado menos da beta-oxidação, que já viria indiretamente porque ela não produz ATP. Então a oxidação de outros combustíveis vai permitir o início da beta-oxidação, que já conta com um investimento energético que é necessário para ativar o ácido graxo. Depois que ele for completamente transferido aqui para a matriz mitocondrial, eu inicio a beta-oxidação e aí eu vou ter a produção de ATP a partir do ácido graxo. A beta-oxidação não tem muito mistério assim. Ela tem um conjunto de 4 enzimas. A primeira é uma acil-CoA desidrogenase, a segunda uma enoil-CoA hidratase, a terceira a beta-hidroxiacil coenzima A desidrogenase e a última a beta-cetotiolase. Esses nomes podem variar um pouquinho dependendo do livro, dependendo da bibliografia que consultarem. Os nomes são esses. E esses conjuntos que eu falo dizem respeito à especificidade que elas têm de acordo com o tamanho da cadeia do ácido graxo. Se eu tiver um ácido graxo de cadeia curta, são as mesmas enzimas, mas aquelas específicas para ácido graxo de cadeia curta. Se chega um de cadeia média, então é o conjunto para cadeia média, cadeia longa, cadeia muito longa e assim por diante. Só que os de cadeia muito longa são oxidados no peroxissomo e não na mitocôndria. Ela não chega a ter nem enzima para ativar ácido graxo de cadeia muito longa, de acordo com essa bibliografia consultada. E esses conjuntos de enzimas específicos para cada tamanho ou comprimento de cadeia do ácido graxo vão produzir aí o FADH2 e o NADH. Então, a beta-oxidação não tem aqui como produto o ATP. Essas moléculas são fonte de elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. A gente sabe que o FADH2 não é solto, né? Não existe sozinho, isolado dentro da célula, ele está sempre ligado numa proteína. E aqui no caso ele está ligado na enzima e ele vai passar elétrons por uma flavoproteína de transferência de elétrons, que vai ter intimidade ali com a cadeia transportadora. O NADH é solúvel na matriz mitocondrial, então tranquilamente ele sai
dessa reação e vai levar seus elétrons para o complexo 1 da cadeia transportadora. E o outro produto da beta-oxidação, bastante importante também, é o acetil-CoA. O que a beta-oxidação faz? O que eu anotei aqui, né? É um processo cíclico, se chega ali com um ácido graxo de 16 carbonos, ele vai ser encurtado ou diminuído de 2 em 2 carbonos. Quem são esses 2 carbonos que eu vou tirar por cada volta ou ciclo da beta-oxidação? É o acetil-CoA. A parte acetato dele aqui, que é um acetato ativado, eu tenho 2 carbonos só. Então são os 2 que eu tiro em cada volta da beta-oxidação. Um acetil-CoA, um FADH2 e um NADH produzidos a cada volta da beta-oxidação. De 16 carbonos vai para 14, de 14 para 12 e assim vai até eu ter, no final, 2 moléculas de acetil-CoA a partir de um ácido graxo de cadeia curta que tinha 4 carbonos. Foi diminuindo até chegar lá. Então o rendimento aqui é bastante alto. Uma molécula de 16 carbonos vai gerar 8 moléculazinhas de acetil-CoA, que o ciclo de Krebs vai consumir. E 7 moléculas de FADH2 e 7 de NADH, porque são 7 voltas que ela dá, né? Na última, com 4 carbonos para lidar, ela quebra no meio, falando de maneira bem grosseira, e gera 2 moléculazinhas de acetil-CoA. Aí terminou a beta-oxidação daquele ácido graxo inicial. Então é um processo cíclico e vai mudando o conjunto de enzimas de acordo até com o encurtamento na cadeia do ácido graxo. Tá, mas FADH2, NADH, acetil-CoA, nenhum é ATP, por que rende tanto um ácido graxo? Por que todo mundo fala ali das calorias obtidas, né, de um alimento que tenha gorduras e tal? Porque a cadeia transportadora ficará muito bem suprida de elétrons por essa oferta de FADH2 e NADH, e o ciclo de Krebs também. E o ciclo de Krebs usa acetil-CoA na formação do citrato, e esse ciclo produz mais NADH e mais FADH2. Produz até uma moléculazinha de GTP, né? Já pode usar ali imediatamente, ATP em vegetais. Então o acetil-CoA vai ser usado no Krebs, que também produz mais NADH, mais FADH2. Então a cadeia transportadora de elétrons ficará muito bem servida desses elétrons que vêm do ácido graxo. Então beta-oxidação é uma oxidação de ácido graxo, propiciando aí que a fosforilação oxidativa venha produzir ATP. O acetil-CoA que vai para o ciclo de Krebs vai requerer aí a anaplerose. O que é a anaplerose? É aquela reposição de intermediários do ciclo de Krebs. Não adianta nada ter 1 milhão de moléculas de acetil-CoA se eu não tiver oxaloacetato para condensar com ele. Mas o oxaloacetato não é oriundo da beta-oxidação. Ele é oriundo ou lá do piruvato, né? A piruvato é transformado em oxaloacetato, mas nesse caso não vai ser a coisa mais importante, porque o efeito da beta-oxidação é o de bloquear a glicólise, via ali aumento no nível de ATP e do próprio citrato, que está aqui. Então, de onde vem o oxaloacetato? Nesse caso, principalmente de aminoácidos. Aminoácidos que vão ser desaminados ou transaminados, gerando um alfa-cetoácido. Alfa-cetoácido que já pode ser o oxaloacetato. Por exemplo, aspartato, quando é transaminado, gera oxaloacetato. Glutamato, quando é desaminado, gera alfa-cetoglutarato. Então, não interessa de onde venha, mas eu vou repor intermediários para chegar direta ou indiretamente no oxaloacetato. Condensa com acetil-CoA, forma citrato, o ciclo começa. Lembrando de novo, por que tu está dizendo que a glicólise não vai ser útil aí, cara? Porque eu tenho a beta-oxidação mais ativa em situações de hipo ou normoglicemia. Eu estou falando de maneira mais genérica de acordo com aquele momento metabólico. Ah, então está falando num jejum. Claro, em qual órgão? Pode ser no fígado, músculo, vai ser o mesmo caminho. Nesses órgãos eu tenho uma menor importância da glicólise no jejum, até para evitar uma hipoglicemia. E para evitar o consumo da glicose que vem da gliconeogênese ou da glicogenólise lá no fígado. Tem um bloqueio hormonal, bloqueio por alosteria. E esse bloqueio por alosteria tem bastante envolvimento da beta-oxidação. Não direta, mas indiretamente. Porque se a beta-oxidação vai favorecer um aumento na produção de ATP,
E esse ATP é um inibidor da glicólise e o citrato também, o nível dele aumenta muito na mitocôndria, ele sai para o citoplasma, também atua junto com o ATP sobre a glicólise, lá na fosfofrutossinase 1, a PFK1. Então eu tenho um efeito da beta-oxidação em inibir a glicólise, fora aqueles outros que eu citei, hormonais. Se vocês quiserem ver isso, já tem aí no canal publicado o vídeo da interpretação da regulação da glicólise. E ali o bicho pega. Então, beta-oxidação é muito fácil de compreender perto do que é a glicólise. E esta impacta naquela. Então, repetindo, o que eu produzi na beta-oxidação, o FADH2 e o NADH, são transferidos para a cadeia transportadora de elétrons. E o acetil-CoA consumido no ciclo de Krebs, desde que eu tenha essa reposição de intermediários para permitir a condensação do acetil-CoA com o oxaloacetato. Beleza, começou o ciclo, então tá tudo muito bom. Isso para mitocôndria. E o peroxissomo faz o quê? Bom, ele lida com ácidos graxos de cadeia muito longa, com mais de 20 carbonos. Então ele ativa o ácido graxo e vai começar a encurtar aquela molécula, vai diminuir o tamanho dela. Ele gera NADH, não gera FADH2, gera no lugar disso peróxido de hidrogênio, por isso peroxissomo. Esse aqui não é um radical livre, é uma espécie reativa de oxigênio. E gera, depois dessas voltas que ele vai dar, a beta-oxidação ali, né, vai encurtar de 2 em 2 carbonos a cadeia, pelo menos essa de um ácido graxo mais simples, de cadeia muito longa. Então vai gerar um ácido graxo curto e médio. Esses curtos e médios aqui são ligados com a carnitina. A associação com carnitina vai permitir a exportação para mitocôndrias. E aí a mitocôndria capta e termina de oxidar aquele ácido graxo de cadeia curta e média, oriundo do peroxissomo. Tá aí o acetil-CoA que ele produziu aqui, fica onde? Ele exporta também para a mitocôndria. Então o acetil-CoA, fruto desse encurtamento da cadeia de ácido graxo, vai para a mitocôndria e o que sobrar também, que são ácidos graxos menores a partir daquele de cadeia muito longa. Então a beta-oxidação é isso. Produzir acetil-CoA, FADH2 e NADH na mitocôndria, acetil-CoA, NADH e ácidos graxos de cadeia curta e média no peroxissomo. Manda para a mitocôndria e termina a oxidação, tal qual a gente viu nessa parte aqui, com essas enzimas. Daí vai ter o set de enzimas, né, o conjunto para ácido graxo de cadeia curta e para ácido graxo de cadeia média, oriundos do peroxissomo. Como é que é a regulação? Primeira coisa, a oferta de substrato, né? Por isso que eu falei que a beta-oxidação depende da lipólise. Se eu estou em jejum, não estou ingerindo nada, nem de lipídio, nem nada, então eu preciso de ácido graxo próprio, de aqueles armazenados para para oxidar na beta-oxidação. Então a lipólise vai manter aqui a oferta de substrato e eu tenho que olhar para qual hormônio que é mais ativo no momento. Maior nível, pelo menos. Então o glucagon vai induzir lipólise e eu vou ter ácido graxo para beta-oxidação. Malonil-CoA aparece em maior quantidade no estado alimentado, é um intermediário da síntese de ácido graxo. Então, se eu estou produzindo ácido graxo, e isso ocorre especialmente no fígado, eu tenho que inibir a oxidação ou degradação do ácido graxo para evitar um ciclo fútil. Então, esse malonil-CoA inibe a carnitina palmitoiltransferase 1, aquela que ligava a carnitina no ácido graxo ativado. Inibo ela, porque nesse estado alimentado eu tenho acetil-CoA carboxilase muito mais ativa, que produz, a partir de acetil-CoA, o malonil coenzima A. Então, ela é parte da síntese, essa enzima aqui, não é da beta-oxidação, é da síntese de ácidos graxos. No músculo se fala da malonil-CoA descarboxilase, ativada por um mecanismo que depende de AMP, adenosina monofosfato. Ela vai converter o malonil-CoA em acetil-CoA de novo, aliviando a inibição sobre a CPT1. Ou seja, se ela estiver ativada por um mecanismo que depende de AMP, significa que a célula está trabalhando mais. Né? Quanto mais AMP aparecer na célula, ou menos ATP está sendo produzido, ou mais dele está sendo consumido, ou os dois ao mesmo tempo, que seria um problemão. Então eu tenho essa enzima mais ativa nessas circunstâncias de trabalho celular ou disfunção mitocondrial,
e ela vai converter malonil-CoA em acetil-CoA, aliviando a inibição sobre essa. Ou seja, permitindo que a beta-oxidação volte a funcionar. Porque aí, se eu tenho uma demanda energética maior, eu não vou bloquear o uso de combustível nenhum. A razão NADH-NAD também vai controlar a beta-oxidação, porque o NADH é livre na matriz mitocondrial. Se outra fonte oferecer NADH mais rápido que a beta-oxidação é bloqueada. Mas quando é que isso pode acontecer? Quando a pessoa ingere etanol. Então, o metabolismo do etanol gera NADH de maneira muito rápida, mais rápida que a beta-oxidação. O ciclo de Krebs é impactado por isso e a beta-oxidação. Ficam mais lentos. O ácido graxo que acumula pode ser convertido em triglicerídeo. Resumindo muito, isso é parte do mecanismo que explica fígado graxo em alcoólatras. Então eu tenho aí uma regulação NADH-NAD importante para a beta-oxidação. Ela produz NADH, então é regulada por essa molécula que, repetindo, é solúvel, sai de uma via e sinaliza na outra. É isso que eu quero dizer. Como está todo mundo dentro da mitocôndria, o metabolismo do etanol, uma parte dele pelo menos ocorre lá e também gera NADH, então eu posso dar uma diminuída aí na velocidade da beta-oxidação nesse caso. Não é o único, é só um exemplo, é só para dizer que ele é um agente regulador importante. A beta-oxidação pode ser um tipo mais especial também, como quando são ingeridos ácidos graxos de cadeia ramificada, oriundos de dieta de origem vegetal, por exemplo. Ácido graxo de cadeia ímpar também vem de lá. Geralmente aí eu tenho que preparar essa molécula, oxido ela na beta-oxidação, e ao invés de no final eu ter duas moléculas de acetil-CoA, eu vou ter uma de acetil-CoA e uma de propionil-CoA, que tem 3 carbonos. Essa molécula pode ser transformada em glicose, por exemplo, se for o caso. Ou ela vai servir como uma molécula anaplerótica no ciclo de Krebs, repondo succinil com a enzima A. Ácidos graxos de cadeia média obtidos a partir da dieta também entram na mitocôndria sem depender de carnitina, via transportador de monocarboxilatos. Então, isso pode vir da dieta, até dietas especiais associadas a tratamento de erros inatos do metabolismo, que afetem aí a oxidação de ácidos graxos. Então, vem um ácido graxo de cadeia média que vai ser oxidado de uma maneira até mais rápida na mitocôndria hepática. Os ácidos graxos insaturados, como ômega 3, ômega 6, obtidos da dieta, eles têm que voltar a ser saturados para aí serem completamente oxidados, e isso consome NADPH. Então tem beta-oxidação que é um pouco diferenciada. Algumas enzimas da beta-oxidação podem atuar no metabolismo de xenobióticos também. Aí livro de toxicologia, farmacologia pode ajudar um pouco mais nisso. O objetivo aqui é mostrar a beta-oxidação mais importante, que ocorre em maior grau no organismo, que é aquela mitocondrial especialmente, que vai produzir o NADH, FADH2, o link com cadeia transportadora, o link com o ciclo de Krebs devido ao acetil-CoA, a demanda por anaplerose, né? Já vou voltar nisso inclusive. Sobre a carnitina, né? Ela pode ser vendida aí como suplemento, mas assim, tem necessidade, ela ajuda. Bom, se vocês procurarem trabalhos aí de dados populacionais, né, estudam grupos de pessoas que usam suplemento, fazem uma atividade física ou outra, vão ver que tem grupo que mostrou melhora no desempenho ou na melhora de recuperação até do músculo e outros que não teve efeito nenhum. Isso é normal quando a gente analisa seres humanos. Mas o organismo mesmo faz a carnitina, ela é um derivado da lisina, a síntese depende de vitamina C e de S-adenosilmetionina. Metionina é um aminoácido, né? Então eu construo isso a partir de um aminoácido. O uso de suplemento aqui, sim, pode perguntar se funciona, porque isso depende muito da pessoa e se tem uma demanda. Tomar um suplemento de carnitina achando que vai perder ali massa adipocítica, mas mantém-se em repouso, não muda a atividade, e aí não tem demanda. E a beta-oxidação depende de quem, para começar? Da lipólise, da oferta de ácido graxo que estava armazenado como triglicerídeo. Mobiliza aquele triglicerídeo no tecido adiposo e aí a carnitina vai ser necessária para a transferência desse ácido graxo ativado para a matriz mitocondrial. Se não, não tem demanda, não tem por que tomar o suplemento.
Fora que qualquer suplemento pode induzir uma toxicidade ou outra, depende também do histórico da pessoa. Doenças hepáticas, doenças renais. Antes de tomar um suplemento tem que ver isso. Né? Então, voltando aqui rapidinho, a beta-oxidação começa com essa transferência de ácido, ativação, e transferência do ácido graxo para dentro da mitocôndria, e depois ela vai ter esses conjuntos variados de enzimas que vão ser específicas para o tamanho da cadeia. Os FADH2 e NADH transferidos para a cadeia transportadora, e o ciclo de Krebs que vai consumir o acetil-CoA oriundo da beta-oxidação, que tem alta ligação com a lipólise, obviamente, né? Porque depende da lipólise para ocorrer. Beta-oxidação a partir de ácido graxo que vem da dieta, bom, vai depender muito da dieta que a pessoa faça. Até pode ser vista como uma beta-oxidação mais associada à desintoxicação de um ácido graxo que não é normal no organismo, que é um xenobiótico. Então pode ser tanto um fundo energético quanto de biotransformação. Mas aqueles ácidos graxos armazenados no nosso corpo, eles têm cadeia longa, cadeia muito longa, dependendo, mas principalmente cadeia longa para oxidação mitocondrial, então é bem fácil. Qualquer dúvida, deixa anotado aí, que eu atendo assim que possível. Obrigado por ter assistido e vamos nessa!